A arte da palhaçaria se equivale e muito sobre dois arquétipos, o branco e o Augusto. O branco é aquele palhaço mais certinho, mais engomadinho, geralmente mais forte ou mais gordo, que costuma dar ordens, é bravo, quer mostrar autoridade e que se acha forte, mas que na verdade é fraco e facilmente enganado. Já o Augusto é o malandro, geralmente é um cara mais magro, de aparência mais frágil, que tem as expressões sempre muito exageradas, ele arqueia muito as sobrancelhas, ele mexe muito com a boca, ele mexe com o nariz, ele se expressa bastante com o corpo, ele segue as ordens sem pensar duas vezes, ele se atrapalha, ele cai no chão e ele sempre enrola o branco. O branco sempre vai ser a escada do Augusto. Então, entre muitas aspas, o Augusto sempre vai ser o palhaço engraçado. E um exemplo clássico que a gente tem aqui no Brasil, e até bastante óbvio, são dos Trapalhões. Você vai pensar de forma bem fácil para Augusto, Didi, e para Branco, o Dedé. Você já deve ter ouvido várias vezes por aí que o Dedé era o trapalhão mais sem graça do que os outros, mas isso se dá justamente porque ele era o palhaço branco. Ele servia de escada para os outros três Augustos, que eram o Didi, Zacarias e Mussum. Só que esses papéis de Branco e de Augusto costumam alternar. Se você lembrar daquelas esquetes, muitas vezes o Dedé ele começava a ser malandro com alguém, aí a ser malandro uma, duas vezes. Já na terceira ele tentava sacanear o Didi e era sacaneado. Ou seja, o Dedé ele atuou ali em 2 ciclos como Augusto, como malandro. E esses papéis também alteram bastante em vários tipos de situações e personagens. Quando um personagem branco está mais perto de um outro personagem que é mais branco, o que originalmente é branco fica um pouco mais Augusto. Um exemplo ainda nos Trapalhões é do Sargento Pincel. Sargento Pincel, lá naquele quadro lá do Quartel dos Trapalhões, ele era a escada suprema. Ele é o branco supremo, militar, mal-humorado, que vive dando ordens, é meio gordinho e meio forte. Então todo mundo com ele vai ser Augusto, inclusive o Dedé. Inclusive, para mim, essa é a parte que o Dedé melhor brilhava. Um outro exemplo também muito conhecido aqui no nosso Brasil, que a gente pode aplicar esse sistema de Augusto e Branco, é no Chaves. O Chaves, quando está atuando com Kiko, o Chaves sempre vai ser o Augusto em todas as situações. Já o Kiko, quando está atuando com Chaves, ele vai ser um personagem mais branco. Ele sempre vai ser enrolado pelo Chaves. Mas o Kiko é um palhaço branco muito engraçado quando atua com Chaves, certo? Porém, o Chaves tem outro personagem que seria o palhaço branco, que seria o Seu Madruga. Quando o Kiko atua com o Seu Madruga, que é um personagem mais branco, o Kiko fica engraçadíssimo, porque ele assume e muito bem a personalidade de um palhaço Augusto. No caso, o ator ele incorpora bem o Jerry Lewis, que também é um outro exemplo perfeito de palhaço Augusto. Só que o Seu Madruga, ele não é branco o tempo todo. O Seu Madruga, quando ele atua, por exemplo, com o Professor Girafales, ele assume a personalidade de Augusto. E a gente vê uma face do Seu Madruga divertidíssima. Então, através do Chaves, a gente consegue ver que palhaços brancos podem ser sim engraçados. Eles não precisam estar necessariamente virados no Augusto. Mas tá bom, Jorge, o que essa explicação aí tem a ver com A Vida é Bela? Esse é um corte do meu vídeo Fascismo e Palhaçaria. A Vida é Bela, o melhor filme de palhaço. Caso vocês tenham gostado do assunto, vão lá conferir o restante do vídeo.